Adriele Carvalho, psicóloga, né, Adriele? Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda para a gente falar de um assunto importante. Estamos quase finalizando daqui a pouco o mês de janeiro, né? Tá passando rápido. Sim, passa rápido, né? Demais, demais, demais. E estamos no Janeiro Branco e não podemos perder tempo com essa rapidez toda do mês. A nossa psicóloga, Adriele Carvalho, ela vai explicar pra gente um pouco, vai falar um pouco pra gente sobre esse estresse crônico, como ele pode, de uma certa forma, impactar e, ao mesmo tempo, mexer com a nossa saúde mental. Sim. Queria muito que você falasse sobre isso para quem está assistindo o programa agora, para as pessoas entenderem, na verdade, o que é esse estresse crônico. Certo. O estresse, ele é uma resposta natural do nosso organismo, né? É uma autodefesa, na verdade. Ele vem como uma proteção. E aí, no dia a dia, a gente está tão ocupado com as tarefas diárias, com a correria de fato, né? A gente acabou de falar que hoje já é 16 de janeiro e já é 30 e acabou, passou. Uma né? ansiedade gigante, Sim, né? A gente está o tempo todo pensando no próximo mês, né? Aí vem carnaval, aí vem as festividades, aí festa junina, então a gente está o tempo todo apressando esse ano e a gente não entende por que ele passa de forma tão acelerada, tão rápida. Então, assim, o estresse, ele é essa resposta natural do organismo, onde ele vem como uma autodefesa para nos proteger de situações de ameaça ou perigo, né? Então, isso de forma prolongada pode ocasionar prejuízos significativos na nossa saúde física e mental. Como é que ele pode se apresentar, né? Especialmente para quem está agora assistindo e até para a gente. Sim. Como é que vem os sintomas? Como é que ele se apresenta para nós, esse estresse crônico? Sim, ele vem através, por exemplo, de dores de cabeças frequentes, que às vezes pode ocasionar até mesmo a enxaqueca. O mal-estar recorrente. Pensa que é uma vista, quando vai lá no oculista não é nada com a vista. Pensa que é uma enxaqueca, porque a enxaqueca muitas vezes a gente sente ela, mas ela não aparece no exame, né? Sim. É algo mais clínico. Exatamente. E aí quantas vezes a gente não foi ao médico e aí ele faz toda a análise clínica e no final ele diz que a gente está só com estresse em excesso, que a gente precisa de uma atividade física ou buscar um especialista na área da saúde mental para tratar essas questões que muitas vezes são silenciosas, mas está o tempo todo nos dando sinais e a gente, na correria diária, não presta atenção a esses detalhes que são tão fundamentais. É importante a gente falar que um estresse pode acontecer? Pode. Todo ser humano passa por um estresse. Mas quando a gente fala de um estresse crônico, aí a gente chama atenção para que a pessoa tenha que ter realmente um equilíbrio, uma qualidade de vida, por exemplo, para que essa saúde mental não seja afetada, porque a palavra crônico, a sensação que a gente tem que é algo que você vive eternamente estressado. Sim, porque quando há um prolongamento desse estresse, né, e uma recorrência maior, ele pode ocasionar doenças, né, que vão para além da questão mental e se tornar uma doença, sim, física. Então, pode se manifestar através de vitiligo, psoríase, hipertensão, né? E quando relacionada à má alimentação, porque o estresse ele faz com que a gente esqueça de almoçar, que a gente jante 10, 11 horas da noite e essa má alimentação diária devido a essa correria, né, do nosso dia a dia, ele pode também acabar ocasionando diabetes, por exemplo, relacionada a essa má alimentação. Quer dizer, um estresse como esse crônico, ele traz problemas de saúde e continua te estressando ainda mais. Sim. Porque quando você sabe que tem uma diabetes, o estresse chega. Quando você sabe que tem um problema de vitiligo, o estresse chega. Quer dizer, cada situação que o teu corpo vai mostrando para você, o que você vai sentindo, vai te deixando mais preocupado. Sim, com certeza. E aí isso traz, né, um alerta para atenção à saúde mental, né? A gente está no Janeiro Branco, que é uma campanha nacional que ela nos traz justamente essa sinalização da importância de falar sobre saúde mental. E aí a gente inicia o ano e sempre que iniciamos o ano é natural que a gente crie metas, né? Que a gente tenha objetivos para serem alcançados. E muitas vezes a gente não lembra de colocar a nossa saúde mental como foco também dessa organização do ano. Pronto.
como a gente pode trazer assim uma diferenciação dos tipos de estresse e como a gente tem que, de uma certa forma, se preocupar mais com esse estresse crônico? O que ele pode trazer de problemas mais graves relacionados à saúde mental, por exemplo? Por exemplo, quando a gente não dá atenção, né, aos sinais, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele está o tempo todo nos sinalizando que algo não está bem. Né? E às vezes, devido a esse estresse diário, a gente não presta atenção no que ele está nos mostrando. Então, por exemplo, quando você tem um autoconhecimento em dias, quando você de fato reconhece como o seu corpo reage às diversas situações diárias, fica mais fácil você entender, tem alguma coisa diferente. Sim. Né? Deixa eu dar uma atenção, deixa eu ir ao médico. E aí, quando esse acelerar é o que faz a gente se perder nesse processo de não conseguir identificar. Então, por exemplo, quando a gente, por exemplo, chega num ambiente de trabalho e que está todo mundo com o estresse muito alto, aquela irritabilidade de não conseguir dar um bom dia e ser manifestado da mesma forma, né? O isolamento social, por exemplo, ele é comum devido ao estresse, porque às vezes você vai perdendo o seu interesse pelas atividades diárias que antes para você era comum. Então você se isola e aí vem a manifestação de questões psicológicas. Olha só que interessante o que você está falando, porque quando a gente fala de estresse, a primeira coisa que vem na mente da gente é o nervosismo. Sim. É a agitação. E o estresse, ele pode vir ao contrário. Você mais retraído, mais retraído, mas só você sabe como você está por dentro. Evitando as situações diárias, as vivências que antes eram prazerosas perdem um sentido para você e podem se manifestar em questões psicológicas, porque aí você vai entrar em contato com você mesmo, né? Porque quando a gente silencia, a gente entra em contato com aquilo que a nossa vivência diária nos afasta, que são os problemas, que são as preocupações, e aí quem já tem ansiedade ou um quadro de depressão se manifesta ainda mais intensificado, e quem não tem pode começar a manifestar. Algumas situações às vezes são causadas, o estresse crônico às vezes é muito causado por você não conseguir ter um autocontrole. Sim. Mas existem situações que o controle já não está mais sobre você. Quando a pessoa está com estresse crônico, ela já pode estar sem esse controle através dos tipos de estresse que ela vem vivendo no dia a dia. Sim. Porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, não se estressa, não, leva de boa, porque é muito fácil falar. Mas de repente você já não está mais tendo controle, você já não está mais conseguindo segurar o que está acontecendo com você, já não é mais você. A esse momento já era para estar buscando ajuda, né? Sim, porque o nosso... Não só dos amigos. Não só dos amigos, porque, por exemplo, como eu falei no início, né, da nossa conversa, é muito uma autodefesa. O organismo, ele percebe o sinal de ameaça e perigo e começa a autodefesa. Sim. E quando a gente não trata logo de início, isso se prolonga. Então, vira uma situação onde você perde totalmente o controle. Né? Por exemplo, tem situações de pessoas, de pacientes, né, de relatos comuns, de dizer, eu sei o porquê que eu estou assim, mas eu não consigo controlar. Quando eu vi, não já consegue foi, se livrar, né? Não consigo me livrar. Então é nesse momento que é importante a gente buscar ajuda, né? Ajuda profissional, de pessoas qualificadas que podem te ajudar, te acolher dentro das tuas demandas diárias e te direcionar, né? O que eu faço? Às vezes a gente até sabe o que fazer, mas não sabe como dar o primeiro passo, como direcionar essa situação. Então é preciso essa busca. Driele, quando a gente fala do estresse crônico, muitas vezes ele é obrigado, talvez só as sessões de psicologia não seja o suficiente para você fazer um tratamento, talvez você tenha que realmente ir para os medicamentos? Sim. É necessário que você busque, né, um psicólogo para que ele avalie o quadro desse estresse. Que grau está, né? Que grau ele está. E aí é dentro desse profissional qualificado, dessa avaliação, que não precisa e nem deve ser rápida, porque pode variar. Hoje a gente está melhor, amanhã a gente pode ter um pico de estresse e uma irritabilidade mais intensificada. Então é necessária essa avaliação para que esse profissional, ele tente lhe sinalizar. Não,
até aqui eu consigo ir, mas a partir daqui, dentro do quadro em que você está, é necessário uma ajuda médica, seja um neurologista ou um psiquiatra. Engraçado que quando você fala assim, a gente vai realmente profundamente na vida das pessoas e a gente percebe que existem comportamentos que eles mudam. Sim. Nas pessoas e que às vezes é bom você observar isso também. Porque de repente a pessoa, ela passou por um estresse, ela pensa que tá bem, não acontece às vezes de você passar por uma situação, o problema não vem naquele momento, ele vem bem depois? Sim. Isso acontece muito. Com certeza. E o processo de luto, por exemplo, é um exemplo. Tem pessoas que não vivenciam o luto naquele momento em que acontece a perda, né? Então você vai vivenciando as atividades diárias e aí você vai sentindo a falta, né, daquela pessoa que não está mais ali. Então pode vir manifestado de irritabilidade, do isolamento que foi falado também, ou até mesmo esse estresse, porque você desconta no outro porque a sua negação da situação, ela é tão intensificada que você não consegue perceber que está de fato acontecendo, porque você quer negar o tempo todo aquele trauma que você está passando. Muito bom a gente falar sobre isso e tentar ajudar as pessoas mostrando o sinal. Quando você perceber que algo não está legal em você, que você já não tem autocontrole sobre o que você está passando, sobre o que você está sentindo, realmente não é guardar o problema. Não, até porque quando a gente guarda, né, quando a gente silencia, o corpo manifesta. E ele manifesta através de doença. E quando vem, já se intensifica a situação e aí fica mais difícil da gente tratar. Inclusive, eu queria muito que você pudesse dar uma dica para quem está assistindo o nosso programa, que muitas vezes está passando por uma situação e tem pessoas amigas por perto, amigos por perto, e às vezes as pessoas chegam a brincar com a situação. Né? A gente sabe que hoje isso é algo seríssimo, né? Às vezes os estresses, as situações que as pessoas passam, e é importante nesse momento essas pessoas que estão ao redor poder ajudar de uma outra forma, no lugar de falar algo que talvez não seja conveniente naquele momento. Talvez tudo que a pessoa precisa naquele momento é dizer, vamos procurar ajuda. Essa e rede não de uma apoio, informação, né, a mais do que ela pensa, do que ela acha, né? Essa rede de apoio ela é muito importante, né? Você sentir que você tem alguém com quem contar, né? Mas para além disso, a gente tem que estar o tempo todo atentos, porque acontece com o outro, mas acontece com a gente o tempo inteiro. Com certeza. Né? E aí, quando é com a gente, é muito fácil a gente se sentir injustiçado naquele lugar de que precisa de afeto, de acolhimento, mas é necessário se colocar no lugar também ativo de acolher o outro, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm coragem de sinalizar e pedir ajuda. Até então, vergonha muitas vezes, sim, né? Vergonha. Até por situações que já passou e não foi uma boa experiência. Então você, como alguém que está próximo, que gosta, que tem afeto, né, pode ser aquela ponte para levar aquela pessoa até um profissional. Driele, pessoas que acumulam problemas, pessoas que acumulam situações, doenças, que tem medo de muita coisa ao mesmo tempo, ela pode também trazer um estresse crônico para ela, também por isso? Sim, porque são pensamentos acelerados, né? São muitos pensamentos e você não consegue administrar isso. Às vezes esses medos vêm e você nem consegue compreender. Nem está acontecendo nada, mas você tem medo de alguma coisa. Medo de quê, né? Às vezes, por exemplo, com essa perca que eu falei, você pode começar a ficar com medo de não ser aceito pelo outro, de não acabar tendo um relacionamento afetivo, de ser abandonado pela família. E aí vai surgindo vários medos associados a alguma situação traumática que você passou. E você nem consegue compreender que medos são esses. Muito bom. Gente, vamos buscar então os profissionais. E se você sentir algo e você sabe que você tem essa oportunidade de pedir ajuda, peça. Não fique com vergonha, não fique tímido, não guarde orgulho dentro de você. Sim, é importante. Tá? É importante que você busque mesmo um profissional. De repente, você tem até uma pessoa que você não tem nem tanta intimidade assim. Eu preciso de ajuda. Há uma necessidade de você procurar um profissional. Exato, porque os amigos eles e as famílias, né, elas servem como essa ponte para um acesso mais qualificado. Porque o desabafo por desabafo com o amigo não é um acompanhamento médico ou psicológico. Você sabe que muitas vezes você lida com pessoas dentro do seu local de trabalho.
existem pessoas que têm medo de perder emprego, Sim. existem pessoas que têm medo de serem injustiçados, passar por preconceito diante das dores das situações. E é porque se vivencia e se fala tanto sobre esse assunto uma vida inteira. E aí, essas situações, esses medos, vai colocando a gente em um lugar de se colocar em situações desagradáveis. Verdade. Em situações que muitas vezes ferem aqueles princípios básicos que a gente tem e aquilo que a gente tem como verdade. Então, quando eu tenho medo de perder o meu emprego, eu me submeto a qualquer coisa, porque o meu medo é maior do que a minha necessidade. E aí isso vai acarretando todas essas questões psicológicas que a gente está falando. Muito bom, pois foi um prazer estar com você aqui para a gente falar sobre esse assunto e tentar ajudar as pessoas nesse mês de janeiro falando sobre o estresse crônico. Gente, vamos buscar ajuda, tá? Se você estiver passando por uma situação igual a essa, tiver um amigo, um familiar, ajude. Quem quiser entrar em contato com a Adriele, ela vai deixar aí o Instagram. Certinho. E outra coisa, né? A campanha é Janeiro Branco. Mas a gente tem que lembrar que a saúde mental é de janeiro a janeiro. Sempre, sempre. A gente intensifica a fala no janeiro porque é Só pra a reforçar, campanha nacional. só pra reforçar. A gente está iniciando o ano e a gente precisa reforçar, né? Porque a gente vem muitas vezes de um descanso, então é necessário a gente, com essa mente mais aberta, olhar para esse lugar que é só nosso. Verdade, Adriele, aqui no Bom Dia a gente tem essa preocupação de estar sempre falando dos assuntos independente das datas, independente do mês, porque a gente sabe que existe essa necessidade o ano inteiro. É o ano inteiro. As pessoas passam por situações o ano inteiro, até porque quando não tem essas campanhas, aí é que as pessoas esquecem de cuidar do outro, impressionante. Exatamente. Por isso que as campanhas estão aí. Não é para você imaginar que é só durante aquele mês, mas é para você saber que um ano inteiro as pessoas estão precisando de ajuda, as pessoas estão precisando de apoio e que você, eu ou qualquer um de nós aqui, a gente tem que pedir socorro quando estiver passando por alguma situação que a gente não consiga ter autocontrole. Exatamente. Né? Obrigada, isso. tá? Obrigada o teu a você. Instagram é? É @DryPC, DRYPSC. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a Foi muito bom. você.